Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4. Nós trouxemos há 2 semanas atrás uma mensagem também aqui na carta dos Filipenses, no capítulo 2. Desta feita, vamos falar no capítulo número 4, do versículo 1 ao versículo 9, e nós temos como base de tema, pense como Cristo, do versículo 2 ao versículo 9, mas eu quero ler junto com a igreja, a partir do versículo 1, tá certo? Eu estarei lendo, agora eu vou pedir licença à igreja, porque eu vou usar a NAA, tá certo, irmãos? Isso, vou usar a NAA, a gente costuma usar a RA, mas hoje à noite eu vou usar a NAA. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Bendito Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por tudo quanto já fomos abençoados na noite de hoje, com a tua palavra que foi lida, com os cânticos entoados, com o momento do ofertório, com o momento de congraçamento, e agora, Pai, com a tua palavra aberta, peço que o teu Espírito faça aberto também o nosso coração, para que a tua palavra, ela chegue à nossa vida, não como um discurso religioso, mas que ela chegue sob o poder e a eficácia do Espírito Santo, realizando tanto de modo coletivo, quanto de modo particular, individual, o propósito do Senhor. Quanto a mim, me entrego nas suas mãos, pois estou consciente das minhas limitações, mas conto com sua graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, trazendo novamente a nossa memória, esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela foi escrita em resposta ao relatório de um dos líderes da igreja de Filipenses, chamado Epafrodito. Essa igreja nasceu quando, naquele contexto do capítulo 16 de Atos, Paulo estava pregando e chegou junto a uma comunidade de mulheres que estavam ali orando, mulheres lideradas por Lídia. Lídia era uma mulher que temia Deus, mas ainda não era uma mulher convertida. Ali, quando Paulo chega, prega a palavra, o texto diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e ela creu naquilo que foi pregado, então ela se tornou uma mulher salva. Mas a seguir, Paulo também é usado por Deus para libertar uma mulher que tinha um espírito de adivinhação,
e ela dava lucro para os seus patrões, os seus senhores. E Paulo, no poder de Deus, ora e aquela mulher fica liberta. E por conta disso, Paulo é preso. E lá na prisão, amarrado num pedaço de ferro junto com Silas, e qualquer movimento que ele fizesse aumentava a sua dor por conta de estar ali preso. E nós conhecemos a história de que à meia-noite Paulo começa a cantar. E ele canta: porque ele vive. Amém, irmão? Posso crer no... Paulo estava preso. Paulo estava acorrentado. Não porque roubou, não porque matou, mas porque estava proclamando o poderoso evangelho do Senhor Jesus. E no lugar de murmurar, reclamar ou dizer coisas do tipo: eu sou filho do rei, ele louva, ele canta. E Deus, em resposta àquela atitude de louvor e de adoração, não obstante o sofrimento do seu servo, Deus traz um terremoto localizado. Só naquela região, só naquela prisão houve um terremoto. E quando acontece um terremoto, os presos ficam automaticamente livres. E o carcereiro, que era responsável pela vida deles, olha e diz: estou perdido, porque agora esses homens vão fugir. Então, antes que eu seja morto pelas autoridades, eu mesmo vou tirar minha vida. E quando ele vai fazer isso, Paulo diz: não faça este mal. E aí, o restante da história é que o carcereiro foi evangelizado por Paulo e ele foi salvo. Aquele contexto do versículo diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ali nasce a igreja de Filipos, tendo como carcereiro sua família como membro, Lídia como membro. O texto não diz que a mulher que foi liberta foi salva, mas quero crer que sim. E então nasce essa igreja. E Paulo, então, agora preso, recebe a visita de Epafrodito, que era membro dessa igreja, que traz um relatório para Paulo, dizendo como está a situação da igreja. Existiam virtudes e existiam problemas. Então Paulo agora escreve da cadeia aos filipenses com um motivo maior: agradecer a parceria daquela igreja de Filipenses, com ofertas, com donativos, com ajudas. E Paulo, ao agradecer a igreja, e você vê isso do capítulo 4, do 10 ao 20, ele aproveita para resolver alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja, que tinha sido relatado por Epafrodito. Então ele manda de volta aquele relatório para aquela igreja, aquela carta, para ser lida na frente de todo mundo. E ele começa ali no capítulo 1, agradecendo pela firmeza daquela igreja, falando do seu estado, de como ele estava lá em Roma. E a partir do versículo 27 do capítulo 1, ele inicia o tratamento de alguns problemas, basicamente dois: problemas internos e problemas externos. A igreja estava sendo atacada por judaizantes, aqueles que proclamavam que só a fé em Cristo não era suficiente, mas que precisava obedecer à dieta judaica, precisava obedecer a alguns aspectos da lei. Então a igreja, ela enfrentava problemas também, e talvez o mais grave para aquela igreja, de relacionamento. Então Paulo, a partir do versículo 27 do capítulo 1, começa a tratar, dizendo que vocês precisam estar unidos de alma. Vocês precisam estar unidos, porque não obstante as dificuldades, problemas doutrinários, problemas de falta de harmonia, falta de comunhão, isso não vai fazer bem à igreja, e vocês precisam tratar essas dificuldades. Então Paulo começa a trazer exortação para aquela igreja. Se você puder, volte um pouquinho aí, capítulo 2, do 1 ao 5, do 1 ao 4 primeiro, diz assim: portanto, pensando no que ele escreveu no capítulo número 1, terminando ali aquela questão de que vocês precisam estar unidos. Então havia um problema de relacionamento naquela igreja, havia dificuldade de relacionamentos ali. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito,
se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o que, irmãos? O mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Havia uma questão de um se sentir melhor do que o outro, ou se sentir maior do que o outro, e isso nunca foi bom para a igreja, porque o ensino é: considere o seu próximo superior a si mesmo, e nunca se considerar superior ao próximo. Ele continua dizendo: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora o versículo 5, que talvez seja a base para o nosso tema: pensando, ou pense como Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ora, se eu e você fomos alcançados, como foi pregado hoje aqui de manhã, se nós fomos libertos, se nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, do amor de Deus, então nós precisamos ter um modo de pensar parecido com o modo de pensar do Senhor Jesus Cristo, porque na velha natureza, como foi dito hoje de manhã, influenciado pelo príncipe desse mundo, andando de acordo com o sistema, vivendo de acordo com a nossa carne, os nossos pensamentos eles serão tomados de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de pensar somente em si, de querer levar vantagem em todas as coisas. E então, mesmo dentro da igreja, quando não era para acontecer determinadas coisas, acontecem determinadas coisas. E não pense que é coisa de hoje, não. Já na igreja primitiva, já no primeiro século, bem pertinho de Cristo Jesus, já acontecia. Em Coríntios, por exemplo, pessoas diziam assim: eu prefiro quando Paulo prega. O outro dizia: eu prefiro como Apolo. Veja como Paulo é, ele é pequenininho, ele é baixinho, ele é feinho, talvez não seja nem de Deus, mas eu prefiro Pedro. Carnalidade. Aí Paulo dizia assim: eu ainda não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês com essas atitudes, vocês são carnais. Então havia predileção, preferência. E Paulo então está tratando, tanto em Coríntios, quanto em Filipenses. E ele diz assim para mim e para você, hoje, através do Espírito Santo, que para que nós possamos vencer tais coisas, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós somos alvo da graça de Cristo, e que essa obra que Ele começou em nós, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6, será completada até o dia de Cristo Jesus. Portanto, nós estamos em uma construção. Deus ainda está trabalhando em nós, mas se nós ainda não somos o que precisamos ser, nós não somos mais quem nós éramos quando estávamos fora de Cristo. Então, o nosso modo de pensar, ele precisa ser tal qual o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Talvez tenha me alongado aqui na minha introdução, mas para que você pegue a ideia do que é o pensar como Cristo. Capítulo 3, ele trabalha contra os legalistas, aqueles que queriam trazer, além da graça de Deus e da fé em Cristo Jesus, o suficiente para sermos salvos, queriam introduzir questões judaicas. E Paulo então desce a lenha sobre eles. Lá no final do capítulo 3, os libertinos. E Paulo diz: nós que nascemos de novo, nós temos que estar apegados e pensando na nossa pátria, no céu, porque é de lá que nós somos. Mas os que vivem segundo o mundo, eles estão apegados apenas nas coisas terrenas. E então ele sai desse quadro e entra agora no capítulo 4, que é o objetivo da nossa pregação nessa noite, e diz: portanto, a despeito de querellas, problemas de relacionamento, desarmonia, a despeito de falsos mestres adentrarem na igreja, querendo trazer heresia, a despeito de crentes egoístas, trazendo problemas de relacionamento, ele diz: meus amados, que era assim que Paulo tratava as suas ovelhas, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. E isso é verdade, Paulo amava essa igreja. Eu disse aqui da última vez, se Paulo tivesse que escolher uma igreja para ele ser membro, provavelmente seria a igreja de Filipenses, que ele tinha muita identificação com essa igreja. E ele diz: meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Lembra, ele estava preso. Vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam
deste modo, firmes no Senhor. Existem problemas na igreja, problemas internos, problemas externos, existem coisas que não deveriam existir, mas sabe de uma coisa, queridos? Por causa da vocação de vocês, e a vocação de vocês é o céu, por causa do maior exemplo que vocês têm, o maior exemplo que vocês têm é o Senhor Jesus Cristo, por causa do meu próprio exemplo, Paulo fala isso de 12 a 18 no capítulo 2, por causa do exemplo de Timóteo, por causa do exemplo de Epafrodito, e por causa da obra que Deus vai levar a bom termo, independente das dificuldades, permaneçam firmes no Senhor. Irmãos, eu costumo dizer assim, daqui para frente é daqui para trás. Não tem aquele negocinho que roda aí nas redes sociais, que a vovó diz assim: meu filho, minha mãe já dizia, nesse mundo você vai ver coisa, não é mais ou menos assim? Quem já ouviu esse negocinho? Nesse mundo você vai ver coisa. Pois é, nesse mundo você vai ver coisa. Então nós temos que estar firmados no Senhor, com todo o levante que pode acontecer, com todo problema que pode acontecer, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, eu preciso estar firmado no Senhor. E a palavra aqui, lá no grego, para ficar firme é estekte, onde vem a palavra estaca. A palavra estaca, e ela era aplicada no contexto para um soldado em guerra, que mesmo quando os inimigos vinham com fúria, ele não abria da parada, e ele se mantinha firme, ele se colocava firme, mesmo diante de um avalanche dos inimigos, eles se mantinham firmes. E eu e você precisamos, a despeito do aumento da iniquidade, do esfriamento do amor, de escândalos, de problemas maiúsculos que nós estamos enfrentando na nossa conjuntura, eu e você precisamos estar firmes no Senhor, amém? Amém. Amadurecer, avançar, crescer. Ontem eu cheguei para minha filha e disse para ela: filha, é tempo de você vigiar, e é tempo de você aprofundar a sua vida com Deus. E o que eu fiz, painho? Eu digo: minha filha, eu só estou dando uma palavra para você, eu já estou nervosa. Filha, é tempo de vigiar e aprofundar a sua comunhão com Deus. E eu estendo essa palavra que trouxe para minha filha, para esta comunidade, em nome de Jesus. É tempo de nós vigiarmos, irmãos. É tempo de nós aprofundarmos a nossa intimidade com Deus. Não é tempo para ficar, não é tempo de ficar de bobeira, perdendo tempo com coisas banais, e às vezes até arrumando intriga, conflito. Eu não sei quantos estavam aqui ontem, diante daquele quadro de dor, de luto, de separação de uma criança. E esses momentos, como dizia Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes, deve nos levar a uma reflexão. Às vezes a gente fica perdendo tempo com besteira, brigando com o filho, com o marido, com a mulher, passando dias sem se falar, arrumando intriga, se achando melhor. Isso é criancice, perda de tempo. Nós precisamos investir o nosso tempo, sobretudo, num profundo relacionamento com Deus, porque se eu conseguir ter um profundo relacionamento no aspecto vertical, eu vou conseguir ter um relacionamento também bom no aspecto horizontal, porque não há, e nós vamos ver isso aqui, condições de eu dizer assim: eu estou firme com Deus, a minha vida com Deus é uma bênção, mas eu olho para o irmão, meu coração trava. Eu olho para o irmão, eu sinto uma fisgada no coração, porque ele falou ou fez isso, ou porque ele passou por mim ou não falou. E Paulo está dizendo: permaneçam firmes no Senhor. Aí ele entra numa questão que está acontecendo dentro da igreja. Era uma questão real. Duas irmãs brigadas. Olhe por favor comigo, versículo 2 e versículo 3. E ele cita o nome. Ele não diz: olha, tem gente aí, olha, tem gente aí. Não, ele diz o nome. Por quê? Ele quer resolver. Como pastor da igreja, ele quer resolver. Versículos 2 e 3 diz assim, vamos lá? Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Estava pensando com rivalidade. Duas líderes da igreja, duas irmãs da igreja, pensando com rivalidade. E Paulo via essa situação, primeiro antibíblica,
e segundo, como um problema para a igreja. Era o time de Evódia e era o time de Síntique. Se o time de Evódia está, o time de Síntique não ia. Se o time de Síntique estava, o time de Evódia não ia. Então aquilo ali era uma gravidade para a igreja. Porque como o pastor pregou hoje aqui de manhã, ele até pediu para aqueles que quiserem entender como isso acontece, ler Efésios do capítulo 4 até o capítulo 6, como que a igreja pode mostrar a graça de Deus para o mundo, como que a igreja pode ser esse espelho da graça de Deus para o mundo, vivendo o amor, vivendo o perdão. Não é com intriga, não é com briga, não é com separação entre Evódia e Síntique. E Paulo, então, entendendo que aquilo era uma questão difícil, importante, ele diz: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Ele se dirige, não diz o nome aqui, e nem diz qual é o problema que essas mulheres tinham, não diz, mas ele diz que esse líder daquela igreja precisava auxiliar aquelas duas mulheres para resolver essa querela, para resolver pecadoras. E às vezes a gente está mais afoito, ou nós estamos mais à flor da pele, no sentido de deixar o orgulho prevalecer, deixar a vaidade prevalecer. Irmãos, orgulho e vaidade já foi causa e tem sido causa, muitas vezes, de divisão até de igreja. Só pelo fato da pessoa não abrir mão, não ceder, não olhar para o maior exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo, e pensar como Cristo, pensar de modo pacífico, pensar pacificamente. Essa ideia aqui: Evódia, abra mão, o que foi que ela lhe fez? Ceda, sofra o dano. Nós não somos uma geração que estamos acostumados a sofrer o dano, inclusive nós crentes. Ele ou ela precisa saber que eu tenho razão, eu vou mostrar quem tem razão, eu vou mostrar quem está falando a verdade, eu vou mostrar isso, aquilo. Não é capaz de dizer assim: ó justo juiz, eu entrego a minha causa nas mãos do Senhor. Eu estou sofrendo calúnia, eu estou sofrendo vergonha, mas eu entrego a minha causa na mão do Senhor, porque eu creio que a base do teu trono é juízo e justiça. Não, a pessoa vai para o pau, a pessoa vai lá, a pessoa vai botar o dedo em risco, a pessoa vai falar com um, falar com o outro. E é justamente isso que Paulo está tentando impedir, dizendo: irmãs, pensem concordemente no Senhor. Ele que não considerou ser igual a Deus, mas pensando na causa do outro e no bem do outro, deixou a glória, deixou o céu, veio a este mundo e foi nascer num palácio? Não, nasceu numa manjedoura, abriu mão da sua glória. Em favor de quem? Em favor da minha vida e da sua vida, porque nós já estávamos caminhando a passos largos para o inferno, e a única maneira de que eu e você fôssemos resgatados era que Jesus viesse, deixasse sua glória, vivesse entre nós, cheio de graça e verdade. E ele então, pensando no outro, quem é esse outro? Você e eu. Se entrega, é cuspido, humilhado, esbofeteado, crucificado, zombado, humilhado, porque pensou no outro. E às vezes eu e você queremos segurar. Eu não falo, eu não vou, eu não peço desculpa, eu não peço perdão. Se quiser, morra. Lá eu não vou, eu não quero isso. E amargurando. E a amargura, ela vai além do seu próprio coração, ela alcança outras pessoas. E Paulo está querendo cortar o mal pela raiz e dizendo: meu companheiro fiel, resolva essa questão aí. Essas mulheres, elas são crentes, elas são mulheres de Deus, mas em algum momento de fraqueza, ou porque o orgulho e a vaidade tomou conta, elas estão intrigadas. Aí ele diz assim: juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pense pacificamente, meu irmão. Pense humildemente, meu irmão. Pense na possibilidade de você ceder, de você abrir mão. Aí Paulo agora passa a trazer, aqui foram duas exortações. Primeiro, permaneça firme no Senhor. Segundo, pense pacificamente. No que depender de vós, tende paz com todos. Você vai viver melhor.
se você procurar reconciliação, se você procurar a paz, se você, em determinadas situações, resolver sofrer o dano, não querer levar a ferro e fogo. Aí ele continua agora trazendo alguns imperativos. Não são opções, são ordens de Paulo. E ele começa, versículo 4, alegrem-se. Olha, no lugar de você ficar com rixa, no lugar de você ficar brigando, no lugar de você ficar olhando isso é melhor, aquele é melhor, eu sou maior, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. 3 aspectos. Primeiro, a alegria no Senhor é uma ordem. Crente não pode ser triste, crente não pode ser amargurado, é uma ordem. Crente tem que ser o quê? Alegre. Não pode se entristecer não, pode se entristecer, mas não pode ser triste. Diferente. Você olha para o crente, só vive triste, é uma pessoa triste, não tem brilho, não tem felicidade, não tem prazer. Toda vez que você vai conversar com ele, ó vida, ó azar, ó céus. Você acaba pegando uma depressão quando vai conversar com esse crente. Mais uma vez, reportando a mensagem do pastor Fábio hoje, a igreja é que vai demonstrar para esse mundo a graça de Deus, o amor de Deus, o que é viver para Deus. Imagine você ser um crente triste. E eu repito, uma coisa é você ter tristeza. Quem estava aqui ontem foi um ambiente de tristeza, nós estávamos tristes. Outra coisa é você ser triste. O crente, o Paulo diz, é uma ordem, alegre-se. Então, o primeiro lugar desse versículo aqui, a alegria é uma ordem. Você tem que ser uma pessoa alegre. A segunda lição que tem nesse versículo aqui, 4, é que a alegria, ela não depende de circunstâncias, ela é ultra circunstancial, em todo o tempo. Pastor, então eu fui demitido, estou alegre. Não, você foi demitido, você se entristece, mas você é uma pessoa alegre, porque você sabe que a sua vida está na mão de Deus. Então eu recebi um diagnóstico do médico dizendo, eu estou doente, então eu vou olhar para o médico e rir, porque eu sou uma pessoa alegre. Não, você se entristece, mas você é uma pessoa alegre, porque você sabe que os seus dias estão na mão de Deus. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, não cura. Mas a sua vida e o seu morrer está na mão de Deus. Então você é uma pessoa alegre, ultra circunstancialmente. E outra coisa, a nossa alegria, ainda nesse versículo, ela é uma alegria cristocêntrica. Alegre-se no Senhor. A nossa alegria é naquele que morreu em nosso lugar. A nossa alegria é naquele que nos resgatou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa alegria é saber que o Deus vivo, santo, puro, verdadeiro, soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, Ele olha para mim e olha com seus olhos de amor. Esse Deus me ama. Então, ainda que haja crise, ainda que a OB passou por mim e não falou, eu tenho certeza que a pessoa mais importante do universo, que me conhece, que sabe dos meus defeitos, dos meus pecados, das minhas limitações, Ele me ama. Então a nossa alegria é no Senhor. Por isso que pessoas são tristes, porque ela coloca expectativa em outras pessoas, em dinheiro, em carreira, em sucesso, naquilo e naquilo outro. Tudo isso é legítimo, mas essas coisas não podem ser a fonte, nem a razão da nossa alegria. Nem marido, nem esposa, nem filhos, nem pais. A nossa fonte real e verdadeira, e que jamais vai nos decepcionar de alegria, é o Senhor Jesus Cristo. Aí aquela igreja está lá no meio daquela celeuma, e judaizantes entrando, e falsos mestres entrando, e irmão brigando com o irmão, e Paulo diz: irmãos, alegre-se no Senhor, veja de onde Ele tirou vocês, veja o que Ele fez por vocês, tire os olhos dos problemas, e alegre-se no Senhor. Aí ele continua, então, no versículo 5, dizendo que a moderação, o que é moderação? É equilíbrio. Algumas Bíblias vão trazer amabilidade, é ser uma pessoa amável. Tudo está ali dentro do contexto dessa conversa. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o quê?
Senhor. Não brigue não. Não fique de querela não, Evódia e Sintique. Alegre-se no Senhor, Evódia e Sintique. Olha, não deixe o desequilíbrio tomar conta de vocês não. Sejam pessoas moderadas, equilibradas. Olhe para o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo não era destemperado. Jesus Cristo era uma pessoa equilibrada. Às vezes falava duro, às vezes bem carinhosamente, mas nunca destemperado. E você pode dizer assim: Senhor, ô pastor, e aquela vez que Jesus entrou no templo derrubando tudo, será que ele não estava destemperado? Não. Ali ele estava em defesa da glória de Deus. Não era nenhuma causa própria, por assim dizer, transformando a casa de oração em covil de salteadores. Então eu e você, quando diz respeito à minha causa, ao meu nome, eu entrego a Deus. Mas quando diz respeito à glória de Deus, eu preciso agir, mas agir com graça. O crente nem pode ser aquela pessoa conhecida como iracundo, que explode, que fica nervoso, que só ele tem a razão e que só ele tem a verdade, e nem pode ser aquele crente covarde. Não, eu não vou falar para não ter confusão, eu não vou me meter porque eu não gosto. O crente tem que ter equilíbrio, moderação, entendendo que o Senhor está perto. E aqui tem dois sentidos: perto de voltar e perto de você, vendo as suas causas, vendo as suas atitudes, as quais o Senhor pode entregar a Ele, porque Ele está perto de você. Você é filho de Deus? Então o Senhor está perto. Estão me ofendendo, estão me humilhando, estão me desprezando. Olha, não se desequilibre, seja moderado. Deus está perto, entregue na mão do Senhor. Se for o caso, sofra o dano, espere nele. Não se vingue com as próprias mãos, não se vingue com as próprias palavras, não se vingue com os próprios dedos. Também quando eu chegar lá no YouTube, no Zap, ou no Facebook, ou no Instagram, você vai ver o que eu vou botar, você vai ver o que eu vou escrever. Você está fazendo vingança com os seus dedos, com a sua boca. Entregue ao Senhor. O Senhor está perto. Seja uma pessoa moderada, equilibrada. Inclusive na educação dos filhos. Fica gritando. Está pensando que o menino tem medo de grito? Tem não. Aí cada vez você vai ter que gritar mais com esse menino. E grita em casa, e grita com o marido, e grita com a mulher. Moderação. Perto está o Senhor. Amém? Diante disso, Paulo, que está dizendo para que eu e você pensemos como Cristo, pacificamente, moderadamente, equilibradamente. Agora ele diz para a gente pensar de uma forma suplicante, ou seja, pegue suas causas que te preocupam, que tiram o seu sono, que te incomodam, e apresenta ao Senhor, porque o Senhor está perto. Versículo 6, ele diz que, versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o quê? Os pedidos de vocês. Vamos ler juntos. Pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você já percebeu, nesses poucos versículos, quantas vezes aparece a expressão no Senhor, no Senhor, no Senhor, em Cristo Jesus? A nossa vida agora, irmãos, uma vez convertidos, ela é em Cristo. Não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, não é na nossa esperteza ou expertise. Agora a nossa vida é na dependência do Senhor. Paulo está dizendo no versículo 5, o Senhor está perto. Paulo está dizendo no versículo 6, tudo isso que te preocupa, entrega a Ele, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E quando você entrega a Deus, quando você coloca diante de Deus essa questão que te preocupa, talvez uma desarmonia, talvez um problema em casa, talvez uma situação difícil na sua vida profissional, financeira, familiar, uma enfermidade, Paulo está dizendo, entrega em oração, em súplica
e com ação de graças. E quando você fizer isso, a preocupação, ela vai dar lugar a uma paz, mas não é a paz que é ausência de problema, é a paz que excede todo o entendimento, amém? Inclusive eu preciso dar um testemunho aqui de uma irmã da nossa igreja, que foi a dona Francisca, que enfrentou agora uma morte violenta do seu filho, e a gente teve a oportunidade de estar lá e presenciar muitas situações, como aquela serva de Deus agiu com paz. Talvez, quero pensar que esta é a dor maior que uma mãe pode sentir, que é perder um filho. E só ela e o filho, sozinha, morando os dois, aquela mulher agiu tudo. Ela agiu tudo. IML, cemitério, caixão, cova, tudo aquela mulher agiu. E em qualquer um dos momentos não saiu da boca daquela mulher nenhuma palavra que ofendesse a Deus. Pelo contrário, todo mundo que chegava perto, ela dizia: creia no Senhor Jesus, entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida a Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Deus levou meu filho, Deus é bom. E uma das coisas que mais abalou meu coração, no dia que ela enterrou o filho, que foi na sexta-feira, era aniversário dela. Ela enterrou o filho no dia do seu aniversário. E ela disse: Deus, o meu presente é entregar ao Senhor o meu filho. O Senhor me deu de graça, e eu te entrego ele de graça, em cima do corpo. Em nenhum momento aquela mulher reclamou. Aí uma irmã ontem disse assim a mim, de madrugada, eu e minha esposa, já em outra situação, de outro funeral, que foi o funeral da criança, uma irmã disse assim para mim: duas coisas me chamaram a atenção na sua igreja: a maneira que essa senhora reagiu diante da perda do filho, e aquela pequena jovem que está ali, eu acho que está aqui, está não, Maria Luísa, como aquela menina deu aquele testemunho, como eu pude ver a fé naquela menina, como eu pude ver firmeza nas colocações daquela menina. E ela pontuou assim aquela moça na madrugada de sexta para sábado. O que eu vejo é que são pessoas que têm se alimentado da palavra e que conseguem se manter firmes mesmo diante das tempestades da vida. Irmãos, a minha e a sua fé, ela é medida justamente nesses momentos de extremas dificuldades. Portanto, Paulo está dizendo para mim e para você: não se preocupe, Deus está perto. Talvez estão agindo com injustiça com você, talvez não estão nem aí para o seu problema, para a sua causa, mas tem um que está totalmente interessado, e ele está do seu lado, e às vezes você está brigando com todo mundo e não está fazendo a coisa certa. Paulo está dizendo: pense de maneira humilde, suplicante, e em oração coloque todas as suas preocupações, e a paz de Deus, ela vai encher o seu coração. Ela vai montar guarda no seu coração, e o desespero não vai dominar a sua vida. Caminhando para o fim, o próprio apóstolo Paulo, colocando um ponto final nas suas exortações àquela igreja, ele diz: finalmente, versículo número 8. Vamos ler junto? Finalmente, versículo número 8. Vamos lá? Finalmente. Amém? Amém? A gente ganha ou perde a batalha aqui, ó, na mente. E a nossa mente, por vezes, ela é alvo daquilo que se chama, pelo próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, dardos inflamados do maligno. Aí vai sua mente. Olha o que ele está falando. Você viu a pessoa conversando com alguém, você diz: olha o que está falando de mim. Estou falando de mim. Olha o que estão tramando contra. É a mente. Eu vou lá ver se estão fazendo, eu vou lá se está assim. Você não consegue. Mente. Tanto é que existe um elemento da armadura de Deus importantíssimo: capacete da salvação. Cobrir sua mente, para que a sua mente não seja iludida com pensamentos destrutivos, tipo, dê cabo da sua vida que acaba os seus problemas.
Olha para você, você não consegue nada. Olha, dá tudo errado para você. Por mais que você ora, as coisas boas só acontecem na vida do outro. O inimigo, sofismas, mentiras. Que Deus liberte mentes cativas aqui em nome de Jesus. Deus liberte mentes cativas de sugestões diabólicas. E aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, justo, amável, respeitável, que existe boa fama, louvor, que agrada a Deus, seja isso que ocupe a sua mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pense biblicamente, pense verdadeiramente, deixa a verdade do Senhor inundar a sua mente. Quantas vezes a gente cria uma confusão, uma briga de coisas que a gente imaginou, que a gente pensou, e a gente não fala com base naquilo que veio na nossa cabeça, e não tem nada a ver. E o outro às vezes até diz: você está doido, você tirou isso de onde? Não, ataques malignos. E Paulo está dizendo para a sua amada igreja de Filipos, e o Espírito Santo dizendo para mim e para você hoje: pense pacificamente. Não vive brigando, intrigando, puxando um para o lado. Como é que a igreja vai avançar se irmãos da igreja, cada um puxa para um lado, cada um puxa para um ponto? Nós temos que seguir na mesma direção. Amém, irmãos? Nós não somos competidores, nós somos cooperadores um com o outro. Eu não faço competição com o pastor não faz com o pastor Fábio não faz com o pastor João, eu não faço com o Wilson não faz com o Emílio. Nós somos cooperadores. E eu tenho que entender que dons, habilidades ou talentos que Deus deu ao pastor João, ao pastor Fábio, a mim, são diferentes. E Deus não vai me pedir conta do que Ele deu ao pastor Edson. Ele vai me pedir conta do que Ele deu à minha pessoa. Então eu tenho que tratar dos meus dons e dos meus talentos, e não ficar invejando do outro, e achando que aquilo que o outro faz, botando defeito, botando terra, achando ruim, porque não fui eu que fiz. E assim sucessivamente. É no trabalho, é em casa, é na vizinhança. A pessoa só tem olhar para criticar, ela não tem olhar para reconhecer: fulano é muito bom nisso, louvado seja Deus. É muito bom, louvado seja Deus. Deus abençoe cada vez mais ele. A cabeça do pastor Hernando Dias Lopes é brilhante, louvado seja Deus. Mantém, Senhor, essa mente brilhante desse homem. Usa esse homem, guarda esse homem. Não é querer ficar trazendo competição, defeito. Pense pacificamente. Deixe de besteira, Evódia. Deixe de besteira, Cític. Pense concordemente em quem? No Senhor. Na verdade, naquilo que é o melhor para todo mundo diante de Deus. Pense moderadamente, equilibradamente, com moderação. Perto está o Senhor. Pense suplicantemente, coloque seus problemas, suas demandas diante do Senhor. Pense verdadeiramente, conforme o versículo 8. E ele termina no versículo 9 dizendo assim: queridos ouvintes, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus, o quê? Da paz, estará com vocês. Quem quer paz na sua vida, diga amém. Pense pacificamente, pense moderadamente. A equipe de louvor, por favor. Pense suplicantemente. Quando for necessário, abra a mão, mas entrega a Deus. Deus é justo. A base do seu trono é justiça e juízo. Pense verdadeiramente. E terminando, ele diz: não fique só no que você ouviu e viu e aprendeu em mim, mas ponham isso em prática. Porque Paulo não está chamando atenção para ele, Paulo está chamando atenção para Cristo, porque ele era o imitador de Cristo. Eu e você precisamos colocar aquilo que temos aprendido da palavra de Deus em prática, em nome de Jesus. Então, às vezes a pessoa diz assim: foi uma bênção aquela pregação, foi uma bênção aquele pastor, foi uma bênção aquela situação, aquela palavra na célula aquele dia, aquela palavra lá na capelania aquele dia foi uma bênção. Só é
se você praticar. Se entrar aqui e sair aqui, para você não valeu. Então Paulo termina dizendo: coloque em prática o que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim. Em suma, concluindo, irmãos, para que nós possamos ter uma vida em paz e de paz em Deus, independente das circunstâncias, eu e você precisamos pensar corretamente, orar corretamente e praticar corretamente, sob a graça de Deus, a palavra do Senhor. Que eu e você possamos olhar para o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que vocês fossem comigo lá no capítulo 2, fique de pé por gentileza a igreja, vá comigo no capítulo 2, e vamos ler do versículo 5 até o versículo número 11, porque aquele que se humilhou, ele também foi exaltado. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou. Quando eu e você nos humilhamos, abrimos mão, cedemos, entregamos a Deus, no tempo oportuno, Ele há de nos exaltar. Vamos ler junto, bem forte, ali, porque a sua Bíblia talvez seja diferente. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que havia. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Que eu e você possamos olhar para o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.